Então, nós estávamos estudando Isaías 58, 59, 64. E o que falam esses capítulos? Né? O 58 ele fala de um povo que estava no estado, logo no primeiro versículo, ele fala de um povo que estava no estado de pecado, pecaminoso. Se quiserem mais detalhes sobre isso, vai até Isaías 1, você vai ver um resumo do estado do povo que pensava estar servindo a Deus, mas não servia. Que ia em cultos, faziam jejuns, praticavam ritos religiosos e achavam que estavam bem com Deus, e Deus falando que não se agradava da vida daquele povo. E aí, em Isaías 58, ele começa a trabalhar isso, porque o povo questiona Deus. No início de Isaías 58, Deus, mas a gente jejua, a gente ora e o Senhor não nos ouve. Por que o Senhor não nos ouve? Porque o Senhor não ouve nossa oração, não recebe nosso jejum, não recebe nosso sacrifício, não atenta para o nosso culto. E aí Deus começa a adverti-los. Ele fala assim, bem sei que vocês até têm uma intenção. E aí eu estou até mudando aqui o meu discurso do primeiro dia, na segunda-feira, que eu falava boa intenção. Não, eles têm uma intenção. Né? Era intencional eles fazerem o culto. Na cabeça deles era boa. Mas aí Deus fala, olha, essa intenção que vocês têm, eu bem sei que ela é real, ela é de verdade. Vocês não estão aqui hipocritamente dizendo assim, não, a gente não vai servir a Deus, a gente só vai viver de aparência. Não, ele achava que estava servindo a Deus, mas como ele não tinha o propósito e não tinha os desígnios alinhados com Deus, qual era a consequência disso? Os ritos, as ações, as obras, elas eram más. E aí Deus olhou e falou assim, olha, você até tem uma intenção que na tua cabeça é boa, mas aquilo que resulta dessa intenção, que no caso em Isaías 58 ele usa o jejum, é o teu jejum, não é o jejum que eu quero. Né? Ele até usa essa fala bem clara, ele fala, porventura eu vou querer que você vista pano de saco, se assente na cinza, né? Tenha o rosto contrito, e você acha que isso é jejum? Não, o jejum que me agrada aí ele bota a definição do que é o jejum que agrada, que é, em resumo, você ter consciência do seu pecado, levar a consciência do pecado ao próximo, e aí depois você se preocupar em em quê? Informalística, de como é que você vai fazer isso se transformar em algo prático, que era vestir o que estava nu, dar abrigo para o que não tinha abrigo e dar comida para o que não tinha comida. Então, ele entra o 59 e fala, porque eu não estou com a mão encolhida para não abençoá-los. Resumidamente é isso. Por quê? Porque o povo no 58 questiona o quê? Porque o Senhor não ouve minha oração, porque o Senhor não recebe o meu jejum. Então, no 59, depois de ele explicar todo o conceito, ele fala, não, eu estou pronto a abençoar. Mas vocês estão desviados, né, dos princípios por trás daquilo que vocês fazem. Então, resumindo, vocês têm uma formalística, vocês têm uma intenção, mas os princípios estão desviados. Como o princípio é o início de tudo, então a intenção e a formalística já saem tortos. E vão resultar em quê? Más obras. E aí a gente foi para Isaías 64, onde ele fala que toda a justiça do homem é como trapo de imundícia. Né? E eu esclareci que na maioria das vezes a gente pensa que a justiça do homem são obras. E a gente fala, todas as obras do homem são como trapo de imundícia. Mas não é isso que está escrito ali. Ele está falando da justiça, ou seja, toda aquela linha de princípios, de cadeia de pensamento para justificar as intenções e o que se faz, não tem valor nenhum. Por quê? Porque estão fora de Deus. Quando os princípios que vão basear a tua intenção e que vão se desencadear em obras estão alinhadas com Deus, esses realmente são princípios de justiça válido, que é a justiça que vem de Deus. Então, aí nós fomos em Efésios 2:8, onde Paulo vai falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele fala que não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele fala o quê? Que nós somos feitura de Deus para as boas obras. Então, da mesma maneira como em Isaías 58, Deus fala que existem boas obras, porque ele está falando assim, olha, por acaso o jejum que eu quero não é? Aí ele fala, né, que você se liberte do pecado, leve essa liberdade ao próximo e vista-o nu, dê comida ao que tem fome. Então ele está falando, olha, dentro do princípio de Deus,
as suas intenções se transformam em boas intenções e essas boas intenções se transformam em boas obras. Então ele fala que tem boas obras. E aí, finalmente, a gente vai para Tiago, onde eu quis deixar claro aqui que essa discussão esquizofrênica de se é fé ou se é obras, ela não faz sentido. Porque para Tiago, ele deixa bem claro, né, lá em Tiago 2, a partir do verso 20, né, ele fala que você não tem como dissociar fé e obras. Fé e obras são duas coisas indissociáveis. Se você tem qualquer obra, sendo má ou boa, ela está associada a uma cosmovisão, a um princípio de fé que guia aquilo que você faz. E no caso do contexto de Isaías, do contexto de Efésios 2, esta boa obra, ela é o desencadear de você estar centrado em Deus para fazer o que você faz. Você ter realmente fé no Deus verdadeiro para você fazer o que você faz. E aí a gente vai para Mateus 22. Consegui fazer um resumo? Não, eu também tenho que sair antes, eu tenho uma reunião 1h30. Eu vou tentar acabar os 25, 26 no máximo. Então, Mateus 22, né? Agora deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Fica mais fácil, que eu fui marcando alguns textos aqui para facilitar eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Verso 37. Então, qual é o contexto? Um mestre da lei vai experimentar Jesus, ou seja, vai testar Jesus. Depois de ver ele respondendo algumas perguntas, então vou testar ele, né? E ele chega e fala assim, Jesus, qual é o principal mandamento da lei, né? Olha, como é que a gente pode resumir a lei com uma ou duas frases curtas que vão dizer qual é o principal mandamento de Deus para nós? Aí Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Ontem eu mostrei, quem não entendeu ainda, talvez não tenha entendido pelo resumo que eu fiz, ou quer ter mais detalhes do resumo que eu fiz, né? Assista lá as gravações de segunda, terça e quarta-feira, que eu acho que já estão no grupo lá, acho que o Pierre já botou. Ou estão no YouTube do Rodrigo, né? Para quem está assistindo aí também, caça aí. Vou arriscar falar assim, vai ter um card aqui. Então vai ter um card aqui, né? Ou vai estar na descrição do vídeo. Vamos ver se vai sair. Então, beleza. Ou vai ter montado uma playlist. Vamos ver se vai sair uma playlist. Mas, então tá lá. Essa primeira passagem, amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, na verdade é o Shemar, né? Ouve, ó Israel, que está lá em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel. Abre aí Deuteronômio 6,4. Antes da gente trabalhar Mateus 22, eu posso até dar uma pincelada rápida em Deuteronômio 6,4. Eu não vou abrir aqui no celular, não, porque a gente adianta. 4. Ouve, ó Israel, no original, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Bota no ar. Já está no ar, beleza. Então, o amor, que é onde eu vou focar aqui, né? O amor a Deus e o amor ao próximo, ele começa em alguns princípios que a gente consegue já ver sendo pincelados em Deuteronômio 6,4. Ouve, né? O Shema, palavra hebraica que é traduzida para nós como ouve, né? Ela tem um sentido muito mais amplo do que só escutar. Shema tem a ver com ouvir e praticar. É indissociável para a cabeça do judeu. Se você não pratica, você não ouviu, na cabeça do judeu. Então, quando ele fala Shema, ele está falando assim, você vai ouvir e eu vou ter certeza que você ouviu quando você pratica. Então, ele fala, ouve, ó Israel. O ouvir e o começar a praticar te leva a entender Deus, aí muda o teu entendimento, né? Entender Deus como o Senhor, ou como o teu Deus. E como único. Então, a maneira de você chegar à plenitude da prática do amor a Deus passa por você ouvir, praticar
entender e absorver isso, de que Deus é o único e Ele é Senhor. E isso te leva ao quê? À prática do amor. Lembra que eu falei aqui que foi até uma pergunta do Arcelino e foi até a pergunta do Leandro outro dia para mim, né? Pô, mas o cara, será que o cara ele ouviu, mas ele não pratica, né? Pô, de onde é que eu tirei? Eu respondi, né? Olha, não, se o cara ele não pratica é porque ele não ouviu. Então não houve mudança de entendimento. De onde eu tirei isso? Do Shema. Então, não existe o caso do cara falar assim, não, eu até entendi, mas eu não voluntariamente não pratiquei, ou eu me segurei, eu me retraí em relação à prática dos princípios para desaguar em boas obras. Não, se você realmente entende que Deus é Deus e que você é pecador e que o próximo é um possível irmão que é para ser chamado da família de Deus, mas ele não foi chamado, se você entende isso, você já não consegue mais viver para este tempo, nem para presente era. E você começa a ver que as coisas desse mundo elas não têm valor, as espirituais e as do mundo vindouro têm valor. E aí você começa a abominar o teu pecado. Você começa a mudar a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar, a tua maneira de encarar a vida. Porque se realmente você não entendeu isso, se você realmente entendeu isso, há mudança de intenção e há mudança de atitude. Se não houve mudança, diagnóstico, né? Aí eu vou fazer o diagnóstico ao contrário. Se você começa a observar que não há mudança, não há boas obras, né? E não há mudança de intenção, então é porque os princípios estão desalinhados. Então não houve entendimento, não houve transformação pela fé. Você não chamar, você realmente não ouviu, você escutou, né? Ou seja, é uma coisa que ela veio para o teu ouvido intelectualmente, subiu para a tua mente, mas ela não desceu ao teu coração. Sim. Não ter, só que essa dúvida ela não existe para gente falar por mim mesmo, porque a gente tem a tendência a classificar o que é boas obras e não perceber aquilo que é boa obra. A gente vai falar sobre o que é boa obra. A gente vai falar sobre o que é boas obras, né? Então, beleza. Essa primeira parte aqui de Jesus vem disso. E a segunda vem de Levítico 19, 18, onde ele fala, né? E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus fala assim, ó. Primeira parte, aí ele fala assim, este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante ao primeiro, ou semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí minha pergunta que eu deixei aqui no ar foi, por que ele fala semelhante ao primeiro? Ou semelhante a este? Por que Jesus fala assim? O primeiro mandamento é amarás o teu Deus, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a esse, é... Não é possível, acho que ele não fala, você amar o que fala que ama a Deus que você não vê, se você não ama seu irmão que você vê. Caramba, gostei. A gente vai, por isso que eu falei ontem que a gente em 1 João, né? Porque, pessoal, olha só. Por que ele é semelhante? O semelhante aqui é que você ama a Deus amando ao próximo. Qual é a semelhança dos dois mandamentos? Que o caminho para que você ame a Deus é você amar o próximo. Não tem como você amar, dizer que ama a Deus, mas você não ama o próximo. Percebe? Deus escolheu ser amado por nós através do próximo. Essa é talvez a melhor maneira de resumir isso para vocês. Deus escolheu ser amado por nós através do próximo. Eu não posso estar indo numa congregação, eu vou lá na reunião da igreja, eu não gosto nem de falar, vou na igreja, né? Porque a igreja não é um lugar, são pessoas. Então eu vou na reunião da igreja, que pode ser embaixo da árvore, no sótão de alguém, na casa de alguém, no jardim de alguém, num templo, tal, tal, tal. Eu vou na reunião da igreja e chego lá e eu me derramo no louvor, eu vou na adoração, eu oro, eu clamo, né? Levanto os braços, oh Deus, como o Senhor é grande, né? E o meu irmão do meu lado está passando necessidade, está nu e não foi vestido, não tem abrigo, está passando problema no casamento, está em crise emocional, tentou suicídio, tá? E eu estou aqui, Deus, Deus. Aí o irmão aqui, não, cala a boca aí, eu estou adorando a Deus aqui. Entendeu? Tipo assim, o amor a Deus, a demonstração do teu amor a Deus, ela não vem com um louvor bonito ou com um culto bem celebrado. Ela vem nos relacionamentos. Igreja é relacionamento.
Eu sempre estou batendo nessa tecla, porque... Veja bem, ontem eu estava até pensando nisso, eu falei assim, caramba, Apolo, né? Apolo era um cara que conhecia no início só o batismo de João, e Priscila e Áquila precisaram sentar com ele e explicar para ele quem era Cristo, e o chamado do Messias a Cristo. E aí ele foi para Corinto e começou a pregar em Corinto, persuadindo, diz que ele explicando e mostrando nas Escrituras e provando nas Escrituras, né, que Jesus era o Messias. Ou seja, ao longo das Escrituras ele foi mostrando que Jesus é o Messias. Aí Deus falou no meu coração, é exatamente isso que a gente está fazendo agora aqui. Eu estou mostrando para vocês nas Escrituras que igreja é relacionamento. O que é igreja? Porque eu acabei de me tocar ontem que praticamente em todos os estudos que eu estou dando aqui nos últimos 6 meses, mais ou menos 6 meses, desde novembro, em todo momento surge, igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento com as pessoas. Igreja é exógena, não é endógena. Igreja é você olhar para o outro. Percebe? E eu estou mostrando isso em vários textos, né? Por que está aparecendo em vários textos? Porque isso aqui é uma linha mestra de mistério. Assim como eu posso mostrar ao longo das Escrituras que Jesus é Deus, eu posso mostrar ao longo das Escrituras o que é ser igreja. É o que a gente tem feito aqui. Então, aqui ele está falando é semelhante, por quê? Porque você ama a Deus amando o próximo. As duas coisas elas não podem ser dissociadas. E aí ele fala, depende disso daqui, de você entender que essas duas coisas são uma coisa só, toda a lei e os profetas. Ele está dizendo assim, tudo no Antigo Testamento, todos os princípios que estão lá giram em torno dessas duas coisas. Ame a Deus e ame Deus através do próximo. Se eu pudesse falar isso mais claramente. Ame a Deus. Como você faz isso? Amando Ele através do próximo. Percebe? Então, se você for nessa mesma versão dessa passagem, Marcos 12, 28 a 31. Mesmo contexto, aqui está a resposta de Jesus. O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aqui a citação é mais completa do que está em Mateus, porque ele fala, ouve, ó Israel, em Mateus ele não fala, né? O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Caramba, Dantas, como é que você prova, então, que não são 2 e 1? Porque na minha fala anterior eu falei o quê? Esses 2 são 1, né? O Jesus falou que os 2 são 1. Porque ele fala assim, olha, qual é o maior mandamento da lei? Ele fala, ouve, ó Israel. O segundo é esse, né? Aí, qual é a fala dele depois? Não há outro mandamento. Então ele está dizendo assim, tá vendo esses 2 aqui? Os 2 são 1. Ele usa o singular. Ele fala, os 2 mandamentos são indissociáveis, eles são uma coisa só. Não tem como você amar a Deus e não amar o próximo. E você ama a Deus através do amor ao próximo. Percebe? E aí, eu vou pedir para vocês irem até 1 João. Capítulo 2. Verso 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Tem uma fala muito parecida com essa daqui. Deixa aberto 1 João, vai no Evangelho de João, capítulo 13. Verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora vamos lá para o final desse capítulo. Lá no verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que também vos ameis uns aos outros. Nesse conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí chega 1 João e fala, olha, não vos escrevo um mandamento novo, mas sim mandamento antigo. Parece um pouco contraditório. Se eu perguntasse assim, o que é amar a Deus como Cristo nos amou? Porque ele fala assim, ó, eu não lhes dou um novo mandamento, né? Ó, lembra que eu falei que Cristo ele é um ressignificador da lei? Ele pegou um significado que os judeus deram à lei errado, por quê? Porque estavam com os princípios errados. Então tinham intenções e essas intenções resultaram em mais obras. Aí Jesus veio e falou assim, vocês estão desviados, né? Os fariseus ele fez isso mais claramente, falou hipócritas, né? Então deixou isso claro. Tinha fariseu com boa intenção, vou chamar assim, né? Tinha cara que achava que estava servindo a Deus ali. Né? Tinha o hipócrita, o cara, não, acho que isso aqui não é de Deus não, mas, tipo assim, conscientemente, também tinha. Então Jesus ele veio para falar assim, olha, tá vendo essa interpretação que vocês estão dando? Ó, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ó, lembra da tua tradição? Ó, a tua tradição, ela tá errada, a correta interpretação é essa. Vamos de volta aos princípios, né? Aqui ele está falando assim, olha, um novo mandamento, ó, uma nova interpretação eu vou dar para vocês do que é amor. Né? Ouviste o que foi dito, ele fala isso lá em Mateus, né? Ame, né, o teu próximo e odeie o teu inimigo, né? Aí ele fala, não, você tem que amar o teu inimigo. Em outro momento ele fala assim, até os publicanos fazem isso, né? Os ímpios, os gentios, né? Ama quem gosta de você, ama quem te ama. Não, o verdadeiro cristão, o desafio não é amar quem te ama, é amar quem te odeia, né? Então ele fala assim, um novo mandamento eu dou para vocês. Amei uns aos outros da maneira como eu amei vocês. E no início do capítulo de João ele fala o quê? Né? Que Cristo amou-os e amou-os até o fim. E qual é o fim? A morte. Então, qual é o amor de Cristo? É um amor de sacrifício. É um amor de total esvaziamento. Então, a interpretação do final desse capítulo de João, amem como eu vos amei, está no início. Amou-os até o fim, até a morte. Para cumprir o quê? Um propósito. Aí agora vamos lá em 1 João. Né? Então, aí eu volto para 1 João. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. O que João está fazendo aqui? Ele está falando assim, olha, está lá desde do Shema, está lá desde Levítico 19, 18, que você tem que amar o próximo. Problema? Ou seja, isso não é uma ideia nova, isso é uma ideia antiga. Só que Cristo teve que vir e falar assim, olha, sabe esse antigo? Vocês estão interpretando errado, porque a interpretação correta é de doação, é de renúncia, é de esvaziamento. Lembra que eu falei que o problema em Isaías 58 era uma Israel que só olhava para si mesmo? Por quê? O que acontece em Isaías 58? Em Isaías 58 o povo está falando assim, eu jejuo, mas o Senhor não me ouve. Eu oro, o Senhor não me ouve. Eu sacrifico, o Senhor não me ouve. Eu vou na igreja, o Senhor não me ouve. Eu participo da vigília de oração, o Senhor não me ouve. Eu vou na Santa Ceia, o Senhor não me ouve. Aí, Israel, no caso de Isaías 58, questiona Deus pelas práticas religiosas e Deus não ouve. Por quê? Porque Israel estava olhando para si mesmo. Caramba, quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Quando é que o Senhor vai eliminar os nossos inimigos? Quando é que o Senhor vai estabelecer Sião? Quando é que o Senhor vai estabelecer a tenda caída de Davi de volta? Né? Tudo pensando em, não, quando é que o Senhor vai nos exaltar? Enquanto que a igreja moderna é uma cópia de Israel de Isaías 58. Né? O que Deus pode fazer por mim? Tem uma frase muito famosa do John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que ele fala assim, não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. Ok, isso aqui cabe exatamente nisso aqui. Não pergunte o que Deus pode fazer por você. Pergunta o que Deus quer que você faça por ele. Deus precisa de você? Ele não precisa. Mas é através de você se permitir ser usado por Deus que Deus trabalha em você.
Deus trabalha em você usando você. Usando você como ferramenta. É isso. Ele forja você. Então, se você não se permite ser usado por Deus, como é que você vai atingir a estatura do varão perfeito, que é uma estatura de esvaziamento? O amor de Cristo é um amor de esvaziamento. Você só chega nesse amor de esvaziamento se você se permitir ser usado por Deus para o próximo, para ser uma bênção. Estão entendendo a dimensão disso? Estão entendendo que o que a gente está trabalhando aqui, juntos, nesta mesa, e você que está ouvindo o vídeo, junto, nessa conexão virtual, é contra a cultura? Como assim contra a cultura? É ofensivo para a igreja moderna. Porque eu estou falando coisas que vão contra a natureza humana. E a maioria dos religiosos modernos, eles querem acalentar a natureza humana. Você não precisa do Espírito Santo de Deus para você amar quem te ama. Agora você precisa do Espírito Santo para amar quem te odeia. Você precisa do Espírito Santo para se esvaziar até a morte. Se esvaziar até a morte, irmão, não precisa ser literalmente morrer. Pode ser, mas não precisa ser literalmente morrer. Mas quando você mata tua vaidade, o teu orgulho, os sonhos carnais que você tem, é se esvaziar até a morte. Ou seja, o eu, Ulisses, se esvaziou ao ponto que já não existe mais eu. Mas, como Paulo fala em Gálatas, quem é que vive em mim? Cristo. Esse é o amor de Cristo. O amor de Cristo em todo o seu potencial de transformação. Transformação de quem? Do próximo. Por isso que a igreja é um local. A igreja é um local. A igreja são as pessoas reunidas em torno de um propósito, que é o quê? Transformação mútua, edificação mútua. Deus trabalha a elevação deste grupo, a estatura do varão perfeito, através desse relacionamento mútuo. Então ele fala, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. No verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Vamos para o capítulo 3, verso 14. Desculpa, verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio, quando? Cristo não, até lá atrás. Levítico é Deus diretamente falando para o povo, atenção, você tem que amar o próximo. Só que isso foi caindo no esquecimento. Precisou Jesus vir e falar assim, olha, vocês se lembram? Qual é o mandamento? Por isso que ele resume os dois em um só. Olha, você ama a Deus através do amor ao próximo. Vocês esqueceram isso. E aí, no verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nisso conhecemos, verso 16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos seus irmãos. Está vendo aqui? A tradução de João 13 aparece aqui. Olha, qual é o amor de Cristo? O que é amar ao próximo como Cristo amou? Está aqui a tradução literal. Né? Dar a vida pelo seu irmão, ou seja, se doar, se esvaziar pelo próximo. Ora, aquele que possui recurso desse mundo, aí ele fala da parte prática. Boas obras, né? Aquele que possui recurso desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ele usa um exemplo prático de dar, alçar a necessidade do irmão com o recurso que você tem, como algo que é prático, não é só discurso retórico. Mas isso precisa ser doação de roupa, de comida? Não. Se você diz que ama o próximo e vê alguém chorando e você não o consola, não há amor nisso. Se você vê alguém de luto e você não conforta seu coração, não há amor nisso. Se você vê alguém desesperado e você não oferece um ouvido para ouvir, nem que seja um ouvido para ouvir, não há amor nisso. Por quê? Porque isso é renúncia, isso é esvaziamento, isso é entrega. Você não entrega só bem material, você entrega seu tempo, você entrega seu ouvido, você entrega seu ombro amigo, você entrega conforto. Lá no 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de Jesus, do seu Filho, Jesus Cristo,
e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aí vamos para o capítulo 4 para eu terminar. Não precisa. Não precisa. Então é isso, irmãos. O que eu queria destacar para vocês para finalizar esse estudo dessa semana, né? Que sem entendermos a dimensão do nosso pecado e nos voltarmos ao princípio de qual é o mandamento, se eu pudesse resumir, qual é o mandamento de Deus? Amor. Qual é o mandamento de Deus? Amor. Como é que você ama Ele, que é amor? Amando o próximo. Se você ordenar isso, do que depende toda a lei, os profetas, depende de tudo que está na Bíblia, tudo que você vai fazer, né, as suas intenções serão boas intenções. E elas vão resultar em quê? Boas obras, porque são obras de renúncia, de entrega. Se eu pudesse resumir boas obras, né, abre aí Gálatas 3. Desculpa, Gálatas 5. 22, né? Ele faz um antagonismo entre obra da carne e fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, se eu pudesse resumir o que é boas obras, elas têm que estar associadas com isso daqui, com esse fruto. Toda boa obra, ela vai resultar ou ser resultante de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se tiver dissociado disso, não é uma boa obra. Percebe? Por quê? Porque não está ligada à essência daquilo que o fruto deve ser. Não está ligada à essência daquilo que o Espírito Santo faz frutificar na tua vida para agir na vida do próximo. Beleza, irmãos? 26, conforme prometido. Espero que tenham entendido onde eu quis chegar. Sugiro, meditem nos textos novamente. Se quiserem, reassistam os vídeos, né? Talvez reassistir a sequência, um atrás do outro, ajude a internalizar alguns conceitos. E, principalmente, vivam isso. Vivam, porque isso é verdadeiramente ser igreja. Amém?